irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Louva a Deus por essa grandiosa oportunidade que é a celebração da Santa Ceia. Hoje é um dia muito especial e eu acredito que vai se tornar mais especial conforme o desdobramento da atuação do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, sobre todos nós. E eu creio que Deus tem muitas coisas para nos falar, Deus tem muitas coisas para nos fazer compreender aquilo que não compreendemos. E é muito comum, irmãos, que não compreendamos muitas coisas, porque elas são colocadas de uma maneira muito seletiva, muito própria da parte de Deus. Então a palavra de Deus diz que apenas três são os que testificam no céu. Aí nós olhamos um quantitativo e vemos três: o Pai, a Palavra e o Espírito. Então não são muitos que testificam no céu, são três. Quando nós estamos na casa de Deus e temos a oportunidade de participar da celebração, nós começamos a ver que muitos textos da palavra, eles são às vezes, no primeiro momento, até mesmo digeridos por uma leitura humana, mas eles não alcançam a profundidade, porque alguém vai perguntar e vai dizer: bom, a Bíblia diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, mas a Bíblia diz que é muito mais importante que uma alma, apenas uma, se salve em meio ao mundo inteiro perdido. Então são coisas que nós fazemos uma reflexão pessoal, fazemos uma digestão privada em nossas mentes e falamos assim: mas irmã Marcela, Deus está dizendo que mais vale uma alma do que o mundo inteiro perdido. Nós devemos entender o seguinte, irmãos: Deus é uma pessoa que tem muito prazer pela verdade. Em determinados momentos da igreja nós não compreendemos às vezes muitas coisas, porque elas não ficam bem que resolvidas no primeiro momento pela ótica humana, não fica resolvida. Mas o Espírito Santo de Deus vai nos fazer entender muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar, pela orientação, pela explicação do Espírito Santo ao longo das nossas vidas. Então vamos abrir nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira epístola, Coríntios tem duas. Então vamos da primeira, no capítulo 11, e vamos usar o verso 26, apenas o verso 26, amém? Todos encontraram? Amém. Então vamos ler a escritura que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém? Amém. Como colocou o nosso irmão Albino inicialmente na sua oportunidade, nós sabemos que a transição de um homem nascido de mulher na face da terra, ela tem um grau de muita complexidade. Então o homem nascido de mulher na face da terra, ele tem inúmeros momentos que possivelmente possam trazer alguma alegria enquanto da sua ignorância, mas nós sabemos que também pode trazer momentos de grande dificuldade, porque ele caminha não por fé. Um homem que não tem o nascimento de Cristo, nascido de mulher, ele caminha por vista. E o fato é que quando você caminha por vista, você não tem a noção exata do que tudo que está ao seu redor representa. Nós estamos diante de hoje de um momento de oportunidade dada por Deus de fazer a celebração da Santa Ceia do Senhor. Quando nós temos uma ótica religiosa, nós fazemos menção ao momento e não mergulhamos na profundidade do momento, não sabemos o que realmente representa esse momento, então não conseguimos alcançar o que eu diria hoje, a trazer um tema para essa celebração, Santa Ceia. Eu diria que seria a validação. É muito importante você entender que muitas das coisas que você fala, faz ou participa, você está participando, mas não significa que aquela coisa, algo, tenha a devida validação para você. E por que é que eu digo que não tem? Porque quando nós olhamos para Deus, nós observamos que a Bíblia ela requer que nós andemos em verdade e em espírito. Bom, se eu ando em verdade e em espírito, eu consigo sentir espiritualmente a fragrância, a importância, a potência de tudo quanto Deus materializa. Eu consigo sentir isso. Mas se eu não tenho a devida validação, eu até posso mensurar, mas eu não alcanço. Por quê? Porque a validação de um homem que é nascido da carne,
não consegue, mesmo insistindo a fazer, ele não vai conseguir sustentar a incredulidade, que é o desejo do homem triunfar pela força do pecado. Ou seja, eu sou incrédulo. O que eu tenho no meu íntimo? Eu tenho um desejo silencioso de triunfar pela força do pecado sobre a verdade de Deus. A verdade que o homem pode até tentar. É uma loucura? É. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos uma verdade que ela é imutável, ou seja, ela é irrevogável, ela é algo que a força da lei de Deus diz. Bom, pode pensar, imaginar, ou me aceitando ou não aceitando, é a força da lei de Deus, divina. Então ela não é anulável, ninguém pode mexer. Aleluia. E quando nós então começamos a ver, Jesus Cristo faz um pedido. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha, até que Ele venha. Quando nós estamos na casa de Deus, nós devemos entender que algumas coisas elas merecem estar vivas dentro de nós. Elas não devem estar harmoniosas, no sentido de que nós participamos de um processo religioso. Então, o religioso ele se reveste não de uma validação humana, ele se reveste de uma conveniência humana. O que Deus está querendo nos dizer, através dessa palavra, neste dia de celebração da Santa Ceia, é que nós temos uma palavra que tem força de lei. Aleluia. Jesus Cristo está dizendo que todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, anunciar a minha morte, porque a morte de Jesus Cristo, ela tem inúmeros ensinamentos que nós devemos entender o que Deus teve que fazer para poder chegar até a morte de Jesus Cristo, para que haja salvação. Nós sabemos que tudo que nós falamos na igreja está escriturado, esse é o nosso hábito. Então, quando nós olhamos para as epístolas e Paulo faz exposição em Romanos, falando sobre os que são nascidos de Adão. Então, os homens que são nascidos de Adão são nascidos de mulher, a conjunção de um homem e uma mulher. Então, toda a espécie humana é nascida de Adão. E lá em Romanos, Paulo também fala sobre as implicações. Romanos 3, daquele que nasce de mulher, da semente do pecado, e que não consegue mais resolver os seus assuntos porque nasce condenado, ou seja, nasce com o desejo de fazer oposição contrária, permanente a tudo que for de Deus. Então ele nasce desejoso de contrariar a realidade divina de Deus. Então aquele que nasce de Adão, ele nasce em pecado. O pecado que é? É eu ou cada um de nós, quando não conhecemos a Cristo, fazemos oposição voluntariamente. Fazemos oposição de manhã, de tarde, à noite, em todos os momentos. Em tudo que pudermos, discordar, nós vamos discordar. Mas por que são? E funciona assim, porque o homem é nascido do pecado. E quando nós olhamos então, começamos a analisar e vemos então a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo com que os homens então tenham a oportunidade de suspender, de anular o nascimento da conjunção carnal. Então nós podemos ter a oportunidade de sermos nascidos da água e do Espírito. Aleluia. Então o que nós vemos? Nós vemos uma pessoa no centro dessa realidade. Aleluia. Que é a pessoa em que hoje nós vamos trazer a nossa devida validação. Então, cada vez que nós olhamos a Santa Ceia, nós observamos o texto que diz assim: porque todas as vezes que comeis deste pão e bebeis desse cálice, todas as vezes. Então, a minha validação, dentro de um contexto da morte de Cristo, ela deve ser permanente. Que possa ser que no momento em que eu esteja não muito bem, como disse o meu Albino, da minha fé, eu não estou validando, eu estou invalidando dentro do meu coração. Mas na verdade eu não estou invalidando nada, é uma tentativa do meu pecado invalidar a verdade em que Jesus está dizendo: todas as vezes que começo desse pão, assim, todas as vezes anunciar a minha morte. Então o que eu vejo para que nós possamos entender maiormente a obra de Deus? Eu vejo que Deus está falando através de Jesus Cristo que a palavra de Deus é algo que você não tem que olhar se você está certo ou está errado, porque nem eu, nem você, nenhum de nós consegue invalidar
Então a palavra de Deus independe da minha aceitação. Aleluia. Se o pastor aceitar esse texto, esse parágrafo, amém, ele vai validar a morte de Cristo. E se ele não aceitar, a palavra não muda. Aleluia. Com a minha, sabe, com a minha discórdia, com a minha discordância, ela não vai mudar. Então ele está dizendo aqui que é importante as pessoas entenderem que quando nós olhamos para a saúde espiritual, nós olhamos para alguém que deixou um texto que validado está. Aleluia. Não cabe anulação, não cabe nenhuma mudança. O que cabe aqui? Bom, ou você acredita ou você não acredita. Porque quando nós olhamos as razões de um homem, nós vemos que aproximadamente, segundo a Escritura, os teólogos dizem que aproximadamente 70 bilhões de homens já morreram. 70 bilhões de pessoas desde a criação do mundo já morreram. O que nós vemos, irmãos, é que essas pessoas, elas são nascidas da carne, porque foram nascidas de uma conjunção humana. Mas na verdade, que esse quantitativo é muito grande. Alguém vai dizer, mas 70 bilhões não teria condições de ser homem a mudar? Não muda. Por quê? Aleluia. Porque a aceitação ou não do homem da Escritura não lhe dá nenhum poder para fazer absolutamente nada. Porque 70 bilhões de pessoas é o número de pessoas mais que suficiente para mudar qualquer coisa. Mas Jesus está dizendo que todas as vezes que o momento desse pão beber desse cálice, todas as vezes, Aleluia. o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma validação. Aleluia. Ele é a pessoa central da redenção do mundo, da salvação. Glória a Deus. Então não existe a possibilidade de você imaginar um outro caminho. Por quê? Então ele se colocou como uma pessoa central. É um decreto de Deus. E se realmente nós temos essa afinidade, essa convicção de que ele morreu na cruz do Calvário, de forma como justo homem, pelos nossos pecados, nós precisamos entender de uma forma muito clara. Nós vamos entender aqui, ele está dizendo, olha, repete para eles, em proclamação da Santa Ceia, Glória a Deus. que todas as vezes que eles participarem dessa Santa Ceia, significa que eles estão validando dentro do coração deles que por esse homem, Aleluia. o Filho de Deus, entrou não apenas a morte, mas a suspensão e condenação dos nossos pecados. Aleluia. Simultaneamente, nós nascemos condenados, como falei, da raiz da carne. Então ele suspende a condenação, Aleluia. que é, na verdade, a condenação eterna para o homem que anda em oposição a Deus. E diante da obra, ele está dizendo, então, eu suspendi a condenação e simultaneamente a minha morte significa que eles estão justificados. Aleluia. Então quando nós olhamos e começamos a ver a palavra como uma palavra única no universo, única em todo o universo, que vai me levar a ter os meus pecados suspensos e também, simultaneamente, a minha condenação, eu olho então para essa morte e vejo que é algo muito especial. Por quê? Porque no meu nascimento natural, eu vejo que Deus me repudia por causa da minha inclinação, ou seja, por causa da minha oposição. Então, quando Deus fala de pecado, Ele está falando de uma coisa muito grave. Porque o homem ainda, naturalmente, ele nasceu, se embarcou na terra, nasceu de mulher, já está em oposição. Meu Deus. Então é importante você entender a morte de cruz e a morte de Cristo, não apenas por um ato, como diz a irmã Rosângela, em que você lê uma história, bom, morreu, de braços abertos. Não é isso. É que a força da lei de Deus em Jesus Cristo é uma força perpétua. Aleluia. Por quê? Porque quando você olha, existem forças que têm naturalmente uma atuação temporal. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que a força do pecado, o pecado tem uma força? Claro que tem. Então, a força do pecado, ele faz o quê? Vai te caminhar para a morte. A força do pecado é a morte. Então o que ele faz? Você triunfa sobre o pecado tem que você triunfa sobre ele. E na força desse triunfo, você está indo no teu caminho, como colocou o nosso irmão Albino, nesse triunfo você está indo em direção à própria morte. A força do pecado é o quê? É colocar a nossa vida em oposição. Quando nós vemos alguém que está em incredulidade, nada mais é, ela está forçando uma barra silenciosa. Então ele tem um comportamento de incredulidade. O que ele tem? Está andando em oposição a Deus. Meu Deus. Mas ele está numa tentativa silenciosa em que ele acha que ele não está em pecado. Não, você está tentando triunfar através do pecado sobre a verdade de Deus em Jesus Cristo. Olha a gravidade disso. Imagina eu aqui desviado. Os irmãos já me viram da igreja falar de Deus, profetizar,
Davi viu horários, saber monstro, né? Tudo. E depois? O pastor se desviou. O que o pastor está? Está em pecado? Tá. O que eu estou fazendo? Eu estou numa tentativa de triunfar pelo meu pecado sobre a morte de Jesus Cristo. Ou seja, eu estou tentando anular silenciosamente Meu Deus. que a morte dele não é celebrada a nível de lei divina. Então, se a morte dele não é celebrada sob a nível de uma lei divina perpétua, eu, na minha loucura, tento invalidar. Meu Deus. Você imagina se a escritura dos homens tem valor perante os homens? E se você chega com a sua escritura, com a sua certidão, com o seu certificado, reconhecido em cartório, reconhecido pelo Ministério Público, aquele documento, ele tem fé pública. Quiçá, um parágrafo da lei sagrada divina de Deus. Ele está dizendo que todas as vezes que começo desse pão e beber desse cálice, anunciar a minha morte. Todas as vezes. Então eu preciso validar. Aleluia. Cada vez que eu venho participar da Santa Ceia, você acredita mesmo em Deus? Eu creio em Deus. Aleluia. Por quê? Porque não tem outro caminho, não existe outra possibilidade. Se a minha vida venha triunfar em receber a suspensão da minha condenação, olha, a coisa mais linda é que eu estou condenado. E agora? Aleluia. Agora eu estou triunfando Aleluia. pela capacidade do meu Salvador, do meu Redentor, do Filho de Deus. Aí eu começo a entender muito claramente, mas por que Deus é tão importante para você, pastor, e para toda a igreja? Porque quando eu olho a igreja, eu não olho uma igreja com 4, 5 mil pessoas, ainda que isso esteja errado. Mas eu olho para um quantitativo sempre pequeno. E Deus fala sempre num quantitativo pequeno, porque há uma maioria que deseja invalidar, suspender em oposição contínua a verdade de Deus. Ele diz: 3 são despidos no céu. 3. Aí depois, no último maior, nós temos também poucos. A Bíblia fala: 12 são os apóstolos. Mas quantos? 12. Jesus. São 12 apóstolos, 12 tribos. Nunca é um quantitativo elevado. Mas por quê, irmãos? Porque nós, quando entendemos a celebração da Santa Ceia, nós precisamos entender que há uma magnitude em Deus. Há uma magnitude. Aleluia. E essa magnitude é a morte de Jesus Cristo, que separa os nascidos da carne dos nascidos do Espírito. Então não é um quantitativo elevado que vai mudar nada. Porque 70 bilhões de homens já morreram. E o que eles mudaram? Nasceram, viveram e morreram. Mas uma única morte com uma voz de cordeiro é o Cordeiro de Deus que em morte sacrificial ele consegue silenciar toda a humanidade. Aleluia. Tem voz de cordeiro e simultaneamente tem voz de leão. Se você fizer uma metáfora desse assunto, cordeiro e leão, eu já vi um cordeiro, sabe, manifestar a sua natureza. E eu tive, quando aos 6 anos, uma única oportunidade na minha vida inteira, não sei se os irmãos tiveram. Eu tive uma única oportunidade. Eu já ouvi Meu Deus. um leão na madrugada, acho que eu tinha 6, 7 anos de idade no máximo. Eu vi ele rugindo dentro de um circo onde eu morava próximo. Aí meu Flávio sabe onde é. Eu morava de frente no Caio Martins. E o circo Orlando Orfei ficava a uns, talvez 50 metros da minha casa, até menos. E de madrugada o leão rugiu. A impressão que você tem, a força, sem nenhum exagero, é que ele vai levantar o tampão do chão. Meu Deus. Vai a quilômetros o rugido do leão. Jesus Cristo é comparado a essa pessoa. Aleluia. Ele fala bem manso. Aleluia. Ele fala com muito amor. Fala com muito carinho. Mas possa ser que muitos não irão ouvir a voz dele como cordeiro. Vão ouvir a voz dele como leão. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tive inúmeras ocorrências na minha vida. Inúmeras. Eu nunca mais esqueci a voz daquela fera, daquele leão que estava naquele circo É verdade. pela madrugada. Eu nunca mais esqueci. Existem coisas que são muito assim, convictas da parte de Deus, que você deve entender o porquê a morte de Jesus Cristo é importante. Porque você não tem outro caminho, eu não tenho outro caminho, não existe outro caminho. Aleluia. Então você fica tentando, não tem caminho, está cercado. Ele está dizendo que todas as vezes que comer desse pão, todas as vezes, então faz uma validação. Por quê? Porque se for de cunho religioso, você não se salva. Por quê? Porque você não vai acreditar na morte e todos os requintes de maldade que essa morte teve. Então quando eu olho para
a morte de Jesus Cristo, eu começo a ver que ele está dizendo, olha, faz a validação. Porque em muitos momentos nós temos que entender que a força do pecado é uma força a se considerar. Ela não é uma força comum que você fala, olha, me diz bem, pecador. Se você bobear, a força do pecado, ela destrói o homem. Porque às vezes as coisas que ele não entende, então está em oposição, eu não. Mas como não? Você está fora da comunhão com Deus, você está não subjugado a Deus, então você tem oposição. Não é o percentual que vai dizer se você está ou não. Você saiu da morte de Jesus Cristo, você para de considerar. Porque ele está dizendo aqui que anunciar a minha morte até que eu venha. Ou seja, então, anuncia a minha morte, porque pela minha morte eu suspendi. Aleluia. Pela minha morte eu abri um caminho de reconciliação. Glória. Pela minha morte eu abro um caminho de eternidade. Ou seja, os benefícios de tudo quanto o homem tem, nascido do Espírito Santo, eles começam na minha morte. Então eu começo a validar a importância de Jesus Cristo na minha vida e de eu estar aqui não homenageando apenas essa vez, mas outras vezes. Por quê? Eu preciso validar. Porque se isso realmente é verdade, se isso é verdade, eu fico como que com as minhas veias, sabe, humanas, eletrificadas, porque isso é verdade. E aí, qual a importância disso? Aleluia. Você não está vendo que a única morte que abre caminho para a vida? Aleluia. Você não está vendo que essa morte de cruz é uma morte em que Deus olha e nunca mais vai esquecer, mas nunca. Então, quando nós olhamos a celebração da Santa Ceia, nós estamos olhando algo muito importante. Porque através da morte, nós temos homens e mulheres nascidos do Espírito. Porque foi necessário que ele morresse para que a semente dele, através do Espírito Santo, fosse colocada na minha vida e eu mudasse a trajetória silenciosamente, de forma invisível. Então, eu vivia no pecado. E agora? Agora eu vivo para Cristo. Aleluia. Mas o que é que o início desse processo? Então, o início é a morte dele. Por isso que ele pede que nós realmente façamos prova da validação. Porque algumas coisas que você faz a sua violação, passa por cima, na sua indiferença, na sua vontade humana, significa o quê? Bom, eu não valido isso como coisa importante. Na casa de Deus você deve entender a importância que tem cada um de nós na presença de Deus. Aleluia. Quando você olha para algum dos irmãos, você nunca deve procurar quantitativo. Porque o quantitativo, ele, muitas das vezes, parece que é ele que vai dominar. Então o quantitativo é algo que na carne chama muita atenção. E os homens gostam de multidão, ou multidões. Então você fala de uma passeata, é um quantitativo de pessoas. E alguém vai dizer, bom, mas a direção do mundo não é a direção correta? Irmãos, nós olhamos para Deus e vemos que Ele é uma pessoa que se posiciona. Uma igreja pode ter 2.000 membros, 4.000 membros, mas eles não estão posicionados na verdade. E se eles não estão posicionados na verdade, não há contundência espiritual. Então você vê uma igreja como a igreja que Cristo conduziu. Ele conduziu uma igreja em que tem 12 pessoas centradas na verdade. Então a verdade está dentro daqueles que creem na morte de Jesus Cristo. Não é aquele que acredita num parcial da Escritura Sagrada. Bom, eu vim aqui, mas por quê? Então ele está dizendo todas as vezes, no começo desse plano, ele veio desse caso anunciar a morte do Senhor. Mas por quê? Porque ele já fez uma obra gloriosa, gigantesca. Mas e agora, irmão Eduardo? O final da obra é que ele vai voltar. Aleluia. Ah, você acredita? Eu acredito. Aleluia. Ah, por quê? Porque é uma obra espiritual divina. É um homem que tem a semente do Espírito. Tudo aquilo que é espiritual, você vê que não se compara com nada que é criatura. Ele está numa categoria de espírito de domínio total e absoluto. Aleluia. Então quando você olha para as coisas abaixo, você vê criaturas inanimadas. São criaturas, são. Você vê homem e mulher, você vê feras, você vê árvores, são criaturas, inanimadas, mas são criaturas. E Deus está num nível sublime, assim. Glória a Deus. Mas como é que ele reina? Ele reina Aleluia. com 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Então não precisa de um quantitativo para bloquear, mas tem que ser as quantidades que você possa pensar e imaginar. Quantas são as quantidades que Deus precisa para poder bloquear a condenação de todos os nascidos de homem e mulher? Um homem só. Aleluia. A Bíblia diz que o pecado entrou por um homem, por Adão. E o pecado tomou uma proporção avassaladora. Mas também o pecado
vai ser contido por um único homem nascido do Espírito, um único homem. Oh, aleluia. Então, nós homenageamos essa pessoa, Jesus Cristo, Aleluia. exaltamos Oh, glória a Deus. com um devido entendimento Aleluia. de que quando nós olhamos algumas coisas em que não temos a devida homenagem, o devido valor, é muito bom você olhar alguma coisa e não sentir absolutamente nada. Mas você deve entender o que a validação está no seu coração. Vamos falar alguma coisa, se tem realmente valor, eu acredito. Então, quando nós vamos para a igreja de Deus, nós precisamos saber que de geração em geração, Deus não constitui em cada geração 5, 10 milhões ou bilhões de homens. Ele constitui alguns. A Bíblia diz estreita, a verdade, o caminho que leva ao céu. Mas ele não fala, e são bilhões, não. Ele fala, e são poucos. Meu Deus. Mas por que dentro de uma ciência, o que nós olhamos, Deus fala em poucos? Porque há uma contundência em que o que é a força do pecado, ele deseja triunfar sobre Deus. Então a Bíblia, quando fala que não ameis o mundo, nem aquilo que ele é, Deus está dizendo, então, o mundo, o sistema do mundo deseja triunfar sobre Deus. E o que ele faz no triunfo? Ele coloca a força do pecado. Os homens então imaginam que vão triunfar. Então a oposição a Deus é algo que é impossível ser alcançado de fato. A pessoa pode dizer, bom, de direito, o Estado é laico, bom, o Estado não se inclina para ninguém. Mas o fato do Estado não se inclinar para homem algum, não anula a força da lei de Deus. Aleluia. Porque a morte de Jesus Cristo pode não ser considerada, pode não ser acreditada por ninguém. Bom, não o problema não invalida nada, amigo. É como uma folha seca que cai da árvore. A folha caiu. O que uma folha pode fazer em relação a toda a natureza? Nada. O que um homem incrédulo que não acredita em Deus pode fazer em relação à morte de Jesus Cristo, à consolidação de uma obra de ressurreição, de morte e de vida eterna, de volta? Ninguém pode fazer nada. Então, quando nós olhamos, vemos que a Santa Ceia é um ato permanente. No sentido de eu validar, que você esteja comendo saúde, ou você esteja comendo saúde. Mas alguém vai dizer assim, mas eu não quero invalidar, não, meu. O simples fato de você não ver a importância, você não validar. E não invalidar é o mesmo que invalidar, é o mesmo que andar em oposição. Você olha para algum dos irmãos, e alguém vai dizer para mim, pastor, você já esteve perto da morte? Então, eu já estive. Muitas vezes, não lembro de muitas vezes, mas acho que a vez que eu cheguei mais perto da morte foi a vez que eu estive internado no hospital. Quem pode validar isso? A minha esposa é a pessoa mais perto que teve de mim, mais próxima. Ela pode validar. E os espíritos médicos também podem validar. Mas eu não tenho ninguém assim, se for a sua esposa. Então eu me lembro de uma irmã que foi me visitar. Eu tive a irmã Kelly que pode validar. E a irmã Marcela viu os batimentos, o alarme tocando em 26 batimentos. Então toda a igreja está aqui, ouviu falar. Mas quem pode validar? A minha esposa viu, já falei várias situações, inúmeras. Mas dentro de todo o rebanho de Deus, a irmã Marcela viu o alarme 26, como aquele viu. Quanto? 26 batimentos. O que a instrumentação estava anunciando? Está mais perto da morte do que da vida. Porque o batimento normal é 81, eu estou com 26. Então eu estou indo mais perto da morte. A validação da morte de Cristo é você entender, ela entrou realmente, mas qual é a saída? A saída. Então eu homenageio a Deus e começo a ver a importância de cada irmão, de cada irmã dentro da igreja, sem nenhuma, obra de alguma sustentação pessoal que desinclinada a uma corrupção. Então quando eu vejo os irmãos dentro da igreja, eu vejo com muito amor, muito prazer, porque eu tenho referências numéricas, não quantitativas, mas eu tenho referências qualitativas. Então se eu olho um irmão que veio ao culto hoje, 3, 4, 5, você vai dizer, são poucos? Não, irmão, não são poucos, não. Por quê? Porque os irmãos estão na linha da validação permanente, aleluia, da morte de Cristo, aleluia, da salvação, da ressurreição. Aleluia. Então você tem que olhar como coisa muito importante, por quê? Porque outrora os irmãos não estavam validando, muito pelo contrário, estavam como inimigos de Deus. Não é linha de andar, como inimigos.
contrários, em oposição. E agora? Irmã Eliette é uma senhora, uma anciã. Aquela que fica ao lado da outra anciã, nossa irmã Ana, elas estão ali. Aparentemente você olha assim, bom, elas estão ali falando de Deus, cantando de Deus. Irmãos, no meio de bilhões de pessoas que já morreram, elas fazem um trabalho especial. Elas estão validando. Elas estão validando a verdade de Cristo Jesus. Então, se você valida realmente no seu coração, não são as suas palavras que vão trazer a devida validade. O que vai trazer são as suas ações. Jesus está dizendo, todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciar a minha morte. Então, o conceito que Deus quer que nós tenhamos no entendimento é que eu preciso validar a obra com a minha fé, toda a obra. E silenciosamente eu posso validar ou invalidar. Há pessoas que não veem gravidade nenhuma, invalidar ou validar. Irmãos, então, isso é verdade. É verdade que o Bernardo prega na igreja? Aleluia! Mas ele é tão pequeno, hein, irmão? O Bernardo tem um chamado bem especial. Glórias a Deus. Mas por que isso está dizendo especial, então? Nos nossos cultos, validados pelo Espírito Santo, o Bernardo não havia nascido. O Bernardo não estava nem gerado. E a própria Deus dizer, vai nascer. Bernardo fala de Deus com a propriedade de um adolescente quando ele ainda é uma criança. Então, o que Deus colocou é, o pastor passou por mentiroso, porque ele disse que ia nascer uma criança, um homem ainda, né? Poderia ter nascido uma mulher. Mas o ventre da irmã Laura nem estava grande. Por que o pastor sustentou isso? A verdade, irmãos, você valida, porque você consegue ver a essência do Espírito. Aleluia! Na sua alma. Glória! Quando Jesus Cristo fala todas as vezes que começa o meu pão, você anuncia a minha morte. Não sei por quê. Quem fica fora da minha morte, então? Ficou fora da minha morte? Não tem vida. Porque a vida está em Cristo. Mas se eu vivo naturalmente, silenciosamente em oposição, eu não consigo ter um amor por Deus e nem um amor pelo meu próximo. Então, quando eu vejo uma irmã, um irmão, eu não olho para ele, é um irmão da igreja. Não. Então, o que faz você validar a vida dos irmãos de Campinas? Vou fazer um rápido. Apanharam, congregavam conosco, foram para Campinas. Isso eu amo eles, pastor. Eu amo porque eu oro por eles todos os dias. Quem é que pode invalidar? Eu não ligo por eles para telefone, falar para alguém. Eu não falo para alguém no meu telefone, eu falo para a irmã Laura, muito raramente. Eu não fico implorando, ajoelhando pelo Bíblia, nem ajoelhando pela irmã Laura, nem pelo Bernardo. Mas quem é que pode invalidar isso? Eles estiveram conosco. Estão em outro estado. Mas o Espírito de Deus nos une. Aleluia! Eu posso dizer que isso não existe, eu posso dizer, não existe, não. Nós temos um amor de Deus no teu nome. Glória a Deus! Quando você vê a morte de Jesus Cristo, Aleluia! você tem que olhar, ou você acredita nisso, que ele morreu, irmão, ou aí você acredita que ele morreu, como homem justo, se entregou de forma voluntária. Mas por que ele se entregou? Me faz entender. A semente que você veio na terra, você, trazido pelo seu pai, pela sua mãe, é uma semente pecaminosa. Não tem como você se salvar. Porque carne e sangue não veio de Deus. Como, pastor? A semente que você veio, da sua mãe e do seu pai, não tem como fazer você herdar o reino de Deus. Aleluia! O que significa? É impossível você nascer da sua mãe e do seu pai herdar, porque a tua semente é inclinada à oposição. Tudo que você imaginar que faz oposição, uma pessoa nascida da carne vai fazer tudo. Você vê que um pai mata uma mãe, um filho mata um irmão, por quê? Pela semente. Isso tem condições de ser resolvido por direita, por esquerda, por centro, por comunismo, mas não tem. Nenhuma força do mundo consegue anular a força do pecado. Mas quando eu olho para Cristo, a morte de Cristo, aí eu falo, vai celebrar a morte de Cristo com todo prazer, com toda convicção. O que Deus quer que nós saímos aqui entendendo. Por que muitas vezes é importante você dar credibilidade ao presbítero? Ele está fazendo um esforço tremendo para não ser vencido pela força do pecado. Então ele ora. E quando você vê o presbítero falar em oração, ele não está querendo dizer que ele quer o seu santarrão, ele está querendo dizer o seguinte: ele sabe que o pecado tem força. Como nós sabemos, eu sei que ele tem força. Mas a força do
pecado vai fazer o quê? Me colocar em oposição novamente contra Deus. O que o presbítero faz? Uma vez que eu tomei conhecimento da morte de Cristo, eu não vou fazer mais oposição. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que uma vez que eu faço oposição, eu torno a crucificar Ele. Aleluia. E se eu torno a crucificar, eu não posso dizer nunca que eu sou uma pessoa nascida do Espírito. Porque uma vez que você nasce do Espírito, você fica contrário às coisas, às obras da carne. É claro que você fica. Então o que Deus tem nos mostrar? Que o testemunho daqueles que pertencem a Cristo deve ser corroborado. Então eu não posso pegar de maneira alguma nenhuma vertência que faça a tocar na morte de Cristo, porque ele vai dizer: olha, você lembra a minha morte lá? Porque vai ser a única morte que vou poder alcançar a salvação. E nós vamos na casa de Deus, podemos ter essa alegria e ver a profundidade, sabe? Você deve vasculhar a verdade. Você deve vasculhar, não por quê? Vasculha a verdade, sabe? Quando você quer vasculhar a terra, você vai cavando até encontrar uma outra vertente que você esteja interessado. A pessoa cava a terra até encontrar água. Quando você olha para Cristo, Aleluia. você começa a ver se esse homem, o Filho de Deus, não tivesse ouvido a Deus, nada que há no mundo existiria. Então por que é importante homenagear a Deus e vir na igreja e confiar em Deus? Bom, se você valida no seu silêncio que isso tudo é verdade, você vem à igreja com entendimento. Porque a Bíblia diz que faço hoje, não entende, mas amanhã você vai entender, vai entender lá. Então é muito importante quando a gente fala na igreja, para o irmão ter a sustentação da convicção. Aleluia. E a celebração da Santa Ceia, eu entendi, olha Helena, hoje nós estamos celebrando a Santa Ceia. Por quê? Porque a morte, não só para o irmão Osmar, para a irmã Flávia, para a irmã Ana, para o Jonathan, para a Viviane, para a Marcela, é uma verdade. Mas é importante que se essa morte é verdade, ela seja consolidada entre todos nós. Então eu vi o irmão Albino e a irmã Laura consolidando com o filho dela, a morte de Cristo. Aleluia. Então você deve levar a validação para sua casa, porque muitas das vezes falar em Deus não significa que eu estou validando a morte dele. Porque muitos religiosos falam da morte de Cristo, mas não tem a devida validação, porque entram por entre outras portas. Então não é a questão de ser um cristão nominal. É um cristão que se contado como algo válido, ou algo que não é válido. Porque a invalidação, quem faz é você mesmo. Você não pode contar se eu estou desviado da palavra como um homem que se recebe, ele não. Conta como nada. Por quê? Porque foi invalidado. Meu Deus. E todos aqueles, irmãos, que não compreendem a verdade de Deus, a palavra de Deus diz que a tua palavra é a verdade. Eu gostaria que você saísse daqui, não com uma impressão de impacto religioso. Deus. Aleluia. Sai sustentando a validação da tua vida. Glória a Deus. A validação é você crer. Bom, que saída nós temos, Calma? Que saída nós temos, Calma? O pastor falou lá que não tem outro caminho, não tem outra morte. Não existe ninguém que possa validar a minha vida de forma eterna. Por quê? Porque a semente nascida do Espírito Santo em Cristo, ela valida não só a morte, a crucificação, bem como a ressurreição, mas o que vai validar mais? A Bíblia diz que por ele nós vamos ganhar a vida eterna. Aleluia. Se isso realmente representa entre nós, faz toda a diferença, irmão, nós vamos homenagear, glorificar, agradecer. Porque já chegamos muito perto. Está faltando muito pouco. Muito pouco. Então hoje é o dia de glorificar, agradecer e validar quantas vezes forem necessárias a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele diz: porque todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, anunciar a minha morte até que eu venha de novo.